Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas ao Afrofuturistic. Música, arte, bate-papo sobre o presente e futuro da cultura negra no Brasil e no mundo. Hoje conosco temos o Ade Júnior, Sérgio Ol e o professor Tobias para falarmos sobre monetização em escala, um novo salto para negócios negros. E, como sempre, muita música, tendo como a nossa homenageada de hoje a nossa diva do norte, Erykah Badu, na sonoridade da nossa querida banda Ultrassoul. E agora vocês ficam com a sonoridade afro-brasileira do Umojá. Nasceu o maracatu, nasceu com as bênçãos de Xangô. Ele é meu e seu, presente de Oiá, é o nosso maracatu Mojá. Nasceu o maracatu, nasceu com as bênçãos de Nasceu o maracatu, nasceu com as bênçãos de Xangô. Ele é meu e seu, presente de Oiá, é o nosso maracatu Mojá. Nasceu o maracatu, nasceu com as bênçãos de Xangô. Ele é meu e seu, presente de Oiá, é o nosso maracatu. Nasceu o maracatu, nasceu com as bênçãos de Xangô. Ele é meu e seu, presente de Oiá, é o nosso maracatu Mojá. Nasceu o maracatu, nasceu com as bênçãos de Xangô. Ele é meu e seu, presente de Oiá, é o nosso maracatu Mojá. Nasceu o maracatu, nasceu com a bênção de Xangô. Ele é meu e seu, presente de Oiá, é o nosso maracatu Mojá. Nasceu o maracatu, nasceu com as bênçãos de Xangô. Que felicidade, Umojá, ó. Beijo para vocês. Você sabe como eu sou apaixonada em vocês. E aqui ao nosso lado, mestre, a gente tá bem hoje, hein? Vamos combinar? A gente tá robusto. Rapaz, hoje, isso num aqui grau. É poder preto. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu já vou ler aqui, já para o pessoal entender quem é que tá aqui com a gente, quem é que vai... Fala um pedacinho Só um de quem são pedacinho. essas pessoas. Só um pedacinho de cada, né? Não vou Embora conseguir. todo mundo já sabe, mas vamos lá. Mas tem sempre uma coisa que a gente Sempre um acaba detalhe. descobrindo de alguém. Tô brincando, tá, gente? É só pra vocês ficarem à vontade. Faz de conta que a gente tá na sala da casa nossa, assim, entendeu? Tomando, bebendo alguma coisa. No caso aqui é água. No caso é água. Mas é para ser à vontade, é para ser gostoso, é para ser prazeroso, principalmente nós e para quem vai estar assistindo. Né? Não é uma coisa assim formal, dura, não. Muito pelo contrário. Quanto mais gostoso for,
mais a informação chega lá e fica na cabecinha de quem está assistindo a gente. Eu vou começar ao meu lado direito, porque eu sou destra, entendeu? Sérgio, que nome sonoro, Sérgio. É, né? Gostei. Coisa de publicitário. Coisa de publicitário? Depois você me conta isso. O Sérgio é um empreendedor nato, correto, Sérgio? Sim. Empreendedor nato. Sérgio é filho de empregado doméstico e metalúrgico, casado. Depois eu vou dizer o que o Sérgio deseja. Primeiro eu vou falar dele. O Sérgio começou a sua carreira no varejo, passando pela área de games, comunicação e financeira. Aí, em 2018, o Sérgio foi solicitar um crédito. E esse crédito foi negado. O que aconteceu? Aí, o Sérgio simplesmente fundou uma conta Black. Simples assim. Entendeu? Uma fintech social que tem como propósito a inclusão financeira de pretos e periféricos com o uso da educação. Vai pensando aí o que seria isso, entendeu? Porque eu vou falar desse rapaz que está aqui ao meu lado esquerdo. Ade Júnior! Eu não acredito que vocês estão sentados aqui ao meu lado. Tô muito feliz de estar aqui, gente. Eu tô É inacreditável! Meu Deus! Pode crer, tô aqui e vamos falar tudo. Vamos falar... tudo? Tudo. Eu gosto de falar. Bom, Ade Júnior, gente, ele é, antes de mais nada, um grande comunicador. Um grande comunicador. Quando a gente fala de racismo, a gente fala de negritude nesse país, a gente vai falar no nome do Ade. Eu, por exemplo, é uma das primeiras pessoas que eu vi falando abertamente, de uma forma, às vezes elegante, às vezes não tão elegante, às vezes contundente, às vezes, né, bastante firme, foi você. Foi? Nas redes sociais, sim. Sim, foi você. E digo aqui agora, confesso que você até me encorajou e me encoraja a falar mais do assunto, né? Cada um tem seu jeito de dizer, sua forma de colocar, mas você consegue falar de uma forma didática, não chata, didática histórica, mas fazendo as pessoas refletirem em casa a nossa real situação hoje já de muito tempo. Né? Agora sim, eu vou ler um pedacinho da vida dele. Então, comunicador, apresentador. Eu gosto de comunicólogo. Isso. Comunicólogo. Exato. Tem diferença de comunicador para comunicólogo? Eu acredito, eu trouxe uma nova versão de comunicólogo. É a pessoa que se comunica com as pessoas de forma didática, sem trazer um monte de palavras diferentes, rebuscadas, porque aí ele não tá falando para ninguém, né? Certo. Então, eu acho que o comunicólogo, nessa releitura que eu trouxe, é essa. Eu quero comunicar com quem precisa ouvir e eu quero que todo mundo possa, no final das contas, entender e fazer reflexões e me ajudar também. Sim, porque essa troca é que é a mágica do negócio. Nessa troca é que as coisas vão, de fato, serem transformadas. É no que nós dois acreditamos. Por isso nós criamos o Afrofuturistic. Esse é um dos propósitos. Depois eu te conto mais. Então, o Ade... Aí eu tô parando toda hora. É head de marketing da Trace Brasil. Ele vai falar o que é a Trace para quem não conhece, porque tem gente que não conhece, a gente tem que levar em consideração isso também, entendeu? Ele simplesmente é o canal de maior multiplicadora de conteúdo do mundo. Uma só coisa isso. Básica, simples, tá? Entende? E mais o que podemos falar? Ele é consultor de várias empresas no quesito inclusão e diversidade. Ade Júnior, senhoras e obrigado. Seja bem-vindo, Ade. Eu já disse pro Ade ao telefone, já disse pessoalmente o quanto eu sou fã do Ade e quero falar disso, aproveitar e falar disso que a gente estava dizendo. Por favor. Porque eu passei 30 e poucos anos da minha vida sendo parte de um movimento que eu tenho orgulho, que é o Movimento Negro Brasileiro, o Movimento Social Negro Brasileiro, que conseguiu colocar na agenda da política brasileira a questão racial. Quando a gente começou lá
lá atrás, e meus ancestrais também começaram lá atrás, porque Abdias do Nascimento dizia que o movimento negro começou a partir do dia que o primeiro negro colocou o pé numa praia brasileira, né? Mas esse movimento que a gente fez tinha sido pautada para a política. Mas o que o AD fez, AD, foi tirar da academia e da sala do movimento. Você levou as temáticas para a grande população, para a grande massa que não tinha possibilidade de estar dentro de uma reunião do movimento social ou dentro da universidade. E isso não é pouca coisa. Isso é uma coisa fantástica. Eu, quando vi os seus primeiros vídeos, quando vi as coisas, eu pulava sozinho de empolgação, porque eu falava, gente, é isso que a gente precisa, é disso que a gente está falando. Depois eu até queria contar um pouquinho dos bastidores de como é que era esse primeiro momento quando vocês me viram, porque era a época que eles diziam que a internet era entretenimento, não era lugar de falar isso. Então eu fui rechaçado por várias grandes marcas, por várias pessoas que tinham medo e falavam, isso aqui é entretenimento. Rede social é entretenimento. Eu sempre vim de rede social como lugar de disputa de narrativas. E o engraçado como no Brasil entretenimento é símbolo de asepsia de inteligência. Só rir. É como falar de banco, né? Que a pessoa acha que falar de banco... inclusive, queria complementar. Por favor. Porque eu queria dizer assim, se eu pudesse fazer um pedido na minha vida hoje, entendendo a sua história, a gente já falou de você na 3, queria dizer o seguinte, obrigado, gente, por ter me trazido aqui para falar com essa pessoa incrível, porque se a gente precisa ter um primeiro bilionário negro, não é nenhum desses caras que a gente vê aí na internet fazendo um monte de esquema. São pessoas que são comprometidas com uma causa que vai além. Então, banco é dinheiro e eu queria muito ver esse multimilionário acontecendo na minha frente para poder dizer assim, vou bater palma pra ele. Jogou pro universo. É isso. E eu queria começar a fazer uma pergunta para vocês dois, que é uma das bases do que a gente quer discutir. E vou começar com você, porque você é a pessoa apropriada para falar nisso. Nós, negros, a gente tem medo de dinheiro? Olha, eu sou de 1974. Então, Olha, eu sou de 73. Olha. Tamo junto, É isso. Então, eu vim de uma época em que os meus pais sempre me ensinavam o valor do dinheiro, porque meu pai era metalúrgico e minha mãe empregada doméstica. Então, eu entendi o valor do centavo, né? E eles falavam muito sobre essa questão do problema do dinheiro, do negro e o dinheiro, né? E eu cresci, eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai justamente com uma visão de empoderamento. Então, eu não via o dinheiro como um problema. Eu, como Sérgio, eu cresci entendendo que ia enfrentar racismo, eu cresci que se eu quiser alcançar alguma posição, seja profissional, eu teria que lutar e estudar para isso e que ninguém me desse de graça. E que, na maioria das vezes, essa minha jornada seria uma jornada solitária. Sim. Então, eu sou publicitário. Eu montei minha agência na década de final de 90, começo dos anos 2000. Era o único cara preto, dono de uma agência com mais de 30 funcionários e que não tinha problema com dinheiro. Mas eu tinha uma obrigação de chegar... Então, deixa eu mudar a pergunta. O dinheiro tem problema com os pretos? Cara, eu, sinceramente, assim, eu acho que não. Eu acho que não. É uma questão de aceitação, sabe? Sim. Uma questão de crença. Uma crença limitante que foi imposta. Exatamente. Eu acho. A partir do momento em que nossos antepassados foram trazidos para cá da forma que foram trazidos. Exato. Na minha opinião, é isso. Porque quando estamos todos nós sentados aqui e o dinheiro nos pertence. Ponto. Então, se nos pertence, pertence a vários outros milhões e trilhões. O que a gente precisa hoje... O que a gente precisa, não, o que a gente deseja hoje fazer é fazer com que os outros nossos, e os meninos e as meninas, acreditem nisso. Porque não é dito isso para eles. Não é. O tempo inteiro é dito o contrário. Então, cabe a nós, de uma forma até de gratidão, é o que eu acredito. Se não concordarem, podem me
é que a gente precisa, e isso é uma forma da gente compartilhar e repartir. Exato. Uhum. Conhecimento, esse é o verdadeiro empoderamento, é quando você Exatamente. passa o conhecimento. Exatamente. Desculpa, eu te cortei, né? Não, Eu fiquei não. tão- Não, mas é verdade, porque eu sempre falo que hoje eu mentoro mais de 30 pessoas, né? Pessoas pretas, empreendedores pretos, e eu tento trazer essa visão de empoderamento. Porque eu falo para eles assim: olha, eu não sou diferente de você. Eu vim da favela, não fiz faculdade, mas tive minha agência de publicidade. Eu não sou formado em mercado financeiro, mas tenho meu banco. Eu simplesmente fui lá e fiz. E o apoio que eu dou é justamente falar isso. Olha, você pode, você quer, eu te ajudo. Eu te ajudo você ter uma mente, eu te ajudo você construir uma mentalidade empreendedora, eu te ajudo na inclusão, eu te ajudo a mostrar como que você chega no dinheiro, como você se conecta com as pessoas. Você só precisa dessa ajuda porque a vara você já tem. Agora, o resto você vai ter que conquistar. E hoje nós temos, acho que em números, acho que 70% da nossa base são de pessoas pretas empreendedoras, a grande maioria é mulher. Então, o que a gente tem feito é justamente levar essa metodologia do empreendedorismo sem vender a imagem do banco, como muitos bancos fazem, né? Exato. Poxa, eu quero estar próximo dos meus irmãos, das minhas irmãs, quero abrir ali uma agênciazinha, enquanto muitos estão focados no ON, eu quero trazer de novo a agência. Olha, agora você vai ter um local de acolhimento que vai te dar educação financeira, economia doméstica, que vai te ajudar a formalizar seu pequeno negócio, que vai dar curso de marketing digital, Legal que isso. vai te dar educação para você estar apto ao crédito, que é Reinventar a agência. inventar. Reinventar. Aquilo que a agência devia fazer de fato, né? Certo. A minha avó, ela é filha e neta de escravos e ela, infelizmente, ela não está mais entre nós, mas ela falou assim que na época que ela não podia votar, ela não podia abrir conta em banco. Então, todas as propriedades que a minha avó comprou foi guardando dinheiro embaixo do colchão, literalmente. Uau. Ela antecipou a herança da minha mãe, vendendo uma das propriedades para comprar nossa primeira casa no começo dos anos no começo da década de 90, onde falar de posse, propriedade para nós era um tabu. Não podia nem dizer, não é? Era uma coisa que você tinha que... Era impossível. Não vamos falar negro não, ter uma porque... casa. Imagina. Sabe, não, comprar não é uma pra- casa. Não é pra gente. Exatamente. Era esse o pensamento, né? É A isso. gente, a gente tá menos acostumado, né? Ah, desculpa. Mas Não, a gente tá não, menos não, acostumado faz a parte. falar disso. A história do negro no Brasil tem quase 4 séculos. Um pouquinho de 4 séculos. Os 4 séculos, apenas 135 são falando de liberdade e de dinheiro. Relativa. Imagina. Então, o Brasil está muito mais acostumado a não... Quando falou assim, o negro tem medo do salário, de dinheiro, de qualquer coisa. A gente não chegou no contexto de receber nada. Imagina, a gente chegou e nós ficamos 3 séculos e meio sem receber salário. E a gente está há 1 século e um pouquinho podendo falar de Exatamente. receber salário. Então, é muito parte da nossa história não ter acesso a posses e salário. Então a gente está muito mais acostumado, a cabeça do brasileiro, muito mais acostumado à desigualdade da escravidão, da falta de oportunidade de não ter salário, do que isso. É uma novidade ainda, pensa. Não é nem metade da história do negro no Brasil. Isso é verdade. Além do racismo estrutural, tem uma tradição cultural imposta de forma religiosa, muitas vezes, em confundir a cabeça dos nossos ancestrais da ideia de que o lucro é algo pecado, algo sujo, algo problemático, uma questão que outros, os protestantes e os judeus, não tinham. O quanto você acha que isso impactou as nossas famílias e ainda impacta, Ade? Acredito que impacta principalmente quando você começa a ver a partir do início da década de 60 uma ascensão meteórica de alguns segmentos do cristianismo nas periferias que começam a explicar questões da estrutura espiritualmente. Olha, o que está acontecendo com você é o devorador na sua vida. Por exemplo, pelo amor de Deus, não. É uma estrutura, não tem devorador nenhum na minha casa. O que está acontecendo é que ninguém está me pagando. Sim. Então a pessoa começa a dizer que, no final das contas, depois de tudo que eu fiz, eu ainda tenho que dar 10% do que eu tenho pro senhor e pra senhora. Então, é importante entender também a mentalidade de quem achou ou acreditou que pessoas negras elas têm que pagar por uma dívida ancestral de uma maldição para alguém para poder ser abençoado. Então, são essas as ideias. Nós fomos escravizados durante 4 séculos e não tinha uma pessoa viva nesse país que dizia que estava errado.
do mais. Eu sempre falo isso, que as pessoas falam assim: ah, mas o imperador, primeiro que ele não era imperador para mim, porque eu não reconheço o título de nobreza de quem escravizava o meu povo. Então o nome dele era Pedro I, pai da Isabel. A outra. Adorei! A outra! Pedro II, pai da Isabel. A A outra. outra, não A essa. Isabel, a usurpadora. Ai, meu Então, Deus. então, primeiro começa aí, a gente reconhecendo quem é quem dentro desse cronograma aí, porque e é um país que foi incrivelmente projetado para que nós não tivéssemos nenhum tipo de acesso a nos conhecer, a nos conectar, a criar nossas próprias experiências. Qual que é a experiência que eu tenho qual que é, nossa, nós quatro aqui, qual é a nossa experiência enquanto brasileiros sem raça? Nenhuma. Desde Sim. o dia que a gente chegou aqui, é raça. É raça no seu cabelo, no seu cabelo, no meu que eu não tenho, né? O seu, não sei se você tem, parece que tem, que eu não tenho. Isso me cansa muito. Vou falar, isso me cansa muito não ter cabelo. Mas é uma questão que nós, ao tempo todo, nós somos racializados nesse país. Então, Sim. eu não tenho uma experiência enquanto brasileiro que não se perpasse por raça nesse país. Sério. Então, falar Fato. de dinheiro, Fato. falar de uma atriz negra que chegou onde chegou, de um homem que entende políticas públicas, eu que estou empreendendo e trabalhando e apresentando, e tudo passa raça nesse país. Então, todo momento que a gente discute Brasil, a gente está discutindo como é que esse país usou a raça para poder diminuir a gente em todos os sentidos. Olha só, o seu empreendedorismo não nasce da força somente de empreender, nasce de um trauma. Exato. Eu falar na internet nasce de um trauma. Tudo nosso nasce de um trauma. Não nasce de nada que seja. Bom, vou criar uma montadora de carros. Não nasce. Então, é muito importante a gente só entender esse pedaço, que para mim é muito importante nessa discussão. Eu estou muito feliz de estar aqui. E nós estamos muito felizes que você está aqui. Gente, a gente fala de dinheiro e a gente costuma dizer o seguinte: quando a gente escolheu esse nome aqui, Afrofuturos, que a gente, claro, homenageia esses autores que, a partir da ficção científica, começaram a pensar uma possibilidade de sociedade afrocentrada, e um dos elementos que mais chama a atenção da gente é a busca da ancestralidade e colocando esses elementos da ancestralidade projetadas no futuro. A coisa mais linda para mim que tem em Panteras Negras, que é a obra mais conhecida do afrofuturismo, é a lança das guerreiras. Porque nada mais ancestral do que a lança, instrumento nosso de luta, e o raio laser. Né? A lança que solta raio laser, né? Que projeta o futuro. Eu estou vendo duas possibilidades tão gigantes para o povo preto brasileiro. Comunicação, dirigida por um comunicólogo, e financeiro, dirigido por um banqueiro. E por que eu estou te chamando de banqueiro? Porque tudo que é nosso do preto é meio assim, é microempreendedor, é afroempreendedor. Então, assim, então a gente nunca é uma empresa, a gente nunca é um empresário, a gente nunca é um banqueiro, né? A gente nunca é. E eu queria um pouco ouvir de vocês, a partir do lugar de cada um escolheu para lutar contra o racismo, porque fazer os negócios que nós fazemos é também um processo de luta cotidiana, e o Ade acabou de falar um pouco disso, né? É sempre uma luta de resistência. Como é que vocês enxergam, a partir desse primeiro momento, quais são as possibilidades e quais são as rupturas que nós vamos ter que fazer conosco mesmo, a partir das crenças limitantes que nos foram impostas? O que a gente vai ter que romper a partir de agora para construir uma década futura transformadora e diferente para o povo negro? Nós não somos um país que está em 30º em economia no mundo. Nós somos uma das 10 maiores economias do mundo. Então, o problema da desigualdade do Brasil não é problema de riqueza, é problema de acúmulo. Tem uma galera aí que acumula, sem pensar na função social do dinheiro. Sim. Como é que vocês se enxergam a partir do lugar que vocês estão falando? Sérgio, você que vai gerir dinheiro dos outros. Acho que a partir do momento que eu recebi aquele não,
eu pedi um dinheiro para melhorar minha agência, minha área de criação, né? A área de criação precisava de equipamentos, fui lá e pedi o crédito. E por um gerente que toda vez que ele me ligava, ele me pedia uma ajuda, eu falava assim, olha, quando precisar de você não vira as costas para mim, não, tamo junto. Ai, aí no tamo momento... junto, tamo... Tá, vai, Aí continua. você sabe que banco é, pra você pedir dinheiro, você tem que fazer o pitch pro gerente, né? Por mais que ele te conheça mais de 10 anos. Eu fui fazer o pedido do crédito e ele me falou não. Eu perguntei, mas por quê? É interno? Não, Sérgio, tá tudo perfeito aqui. É meu nome? Não, tá perfeito também aqui. Eu falei, qual é o meu problema? Ele falou, Sérgio, eu não posso te prestar. Ele não falou, eu não queria, eu não quero te prestar, eu não posso te prestar. Vamos falar daqui a 30 dias? Posso? Eu já entendi Claro. o recado, né? Eu falei assim, poxa, você lembra? Tamo junto? Não, Sérgio. Eu falei assim, não, fala o seguinte, eu não fui irônico, batendo na mesa, eu levantei assim, eu vou abrir um banco. E aí ele arregalou o olho e eu saí. E aí eu entendi, como publicitário, estudando as dores das nações, que através da sua dor se transformaram em potências financeiras, você, poxa, tá na hora de fazer alguma coisa. E aí eu fui entender que sair de onde eu estou, que já era uma área muito difícil, que era de comunicação, onde eu não conseguia encontrar naquela época donos de agências pretos, meus clientes eram todos brancos. Eu falei assim, poxa, essa luta vai ser solitária. E quando eu resolvi fazer isso, foram 10 anos. 15 anos depois, eu montei o banco. E quando eu montei o banco, eu fui entender que você só se constrói através de uma dor. A minha dor foi estudar ser esse banco. E eu fui estudar 10 anos no mercado financeiro. Quando eu resolvi fazer isso, eu falei assim, agora eu tenho o maior dos desafios. Não é lançar o banco, é trazer uma consciência de comunidade para que todos se vejam na mesma dor que eu passei. Falei assim, eu quero também participar dessa construção. Martin Luther King falava, né, dos sonhos, né? A nação preta americana, mesmo que são 13%, que se construíram porque se uniram. Nossos primos do norte. Exatamente. A gente fala nossos primos do norte. Os primos do norte. Eles se construíram através das suas dores e, assim, mesmo que lá um racismo muito latente, muito forte, eles têm o poder deles. E aí eu falei assim, não, eu tenho que trazer a educação como a base de sustentação, como a base de inclusão para esse processo. E eu falei assim, e o meu maior investimento não vai ser nem com tecnologia, vai ser com educação. Sim. De trazer essa mente do empoderamento. Para eles comprar essa pseudo-ideia do banqueiro, eles têm que ver, como o próprio AD ele jogou para o universo, eu já peguei, eu falei assim, eu quero ser um banqueiro que o preto da comunidade fala assim, eu quero ser igual o Sérgio, eu quero que o meu negócio seja apoiado, sustentado pelo banco Black, pela conta Black. E esse é o nosso maior desafio, porque nós temos um trabalho de evangelizar e às vezes a gente tem... E às vezes quando a gente pega para convertido, é porque a gente sempre tem falado, né? Anos, décadas e as décadas dores que temos hoje, coisas que eu presenciei desde minha juventude, minha adolescência. Não, então a gente mudar esse discurso, a gente tem que tocar nesses assuntos e temos que fazer. E eu acredito que a transformação ela só foi capaz porque eu tive que ir lá e fazer, mesmo sabendo de todos os problemas que eu enfrentei, de todos os olhar torto para mim, que as pessoas, esse cara, dono de banco, não. Até um dia que um investidor chegou para mim e falou assim, me fala, quem tá por trás de vocês? Eu falei assim, não tem ninguém por trás de mim não, sou eu que tô fazendo esse negócio. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Sérgio, que eu vi uma matéria outro dia que você, na tua trajetória, e eu fiquei feliz com isso, recebeu um aporte de apoio financeiro de um fundo para fortalecimento do seu banco. E por que eu estou fazendo essa pergunta? É porque tanto de nós trabalham com negócio e o financiamento é um dos grandes problemas. É o grande problema, né? E eu tive um dado momento com um amigo meu que estudou em Harvard, e ele dizia o seguinte, dinheiro tem um monte no mundo. A gente precisa entender como é que a gente transforma o nosso negócio em algo que chame a atenção do dinheiro para que ele possa potencializar. Fala um pouco dessa sua experiência, você recebeu de fato um apoio, Sim. né? Como é que foi isso, chegar nisso para você? As dificuldades e perspectivas disso? Foi desafiante. Primeiro porque
quando a gente fala de investidor, o investidor, ele compra a sua história, ela não Sim. compra... Então, É o propósito, eles, né? eles entenderam assim, poxa, o que você tem, todo mundo tem, mas você tem uma história que ela se multiplica a 57% da população e eu quero te ajudar. Então, quando a gente teve esse primeiro investimento, a gente entendeu assim que a nossa maior bandeira é continuar crescendo, mas sempre colocando na frente o nosso propósito, a nossa Sim, história, as sim. nossas dores e as nossas expectativas com esse negócio e mostrar para o investidor, a princípio, né, mostrar para ele assim, olha, sabe de onde vem o seu retorno? Vem disso, e no futuro você vai triplicar em 10 o que você investiu. Sim. Então, eu tive que passar por um processo de mentoria para Legal. entender, Sérgio, você precisa potencializar esse negócio, eu vou te mostrar como você chega nesse dinheiro. E quando nós chegamos nesse dinheiro, ele foi transformador. Porque ele conseguiu acelerar algo que para nós... eu faço alguns parâmetros, tá? Negócio parecido igual, não público-alvo, mas que tem o mesmo apelo de tecnologia como o nosso, onde atingiram o mesmo público que o nosso em termos de quantidade, o cara resolver colocar um investimento neles e não no nosso. Sim. E a gente entendeu assim que esse momento é uma resistência que a gente tem que construir também, assim, a gente não vai desistir enquanto a gente tem esse dinheiro. Sim. E quando entrou o dinheiro, foi uma transformação. Primeiro porque ele Foi me uma permitiu... surpresa, né? Foi. Porque fundos de investimento apoiando projetos negros não é tão popular assim no Brasil. É. Não é uma coisa... No mundo, Ainda. né? No mundo? No mundo, porque mundo. o capitalismo foi criado em cima da Exatamente. escravidão. Então, Exatamente. o acúmulo de riquezas que as pessoas têm hoje vem da desigualdade do acúmulo dos últimos anos. Sim. Então, são nos últimos 5 séculos, as famílias multibilionárias desse mundo viveram de espólios da escravidão de alguma forma. Com certeza. Então, como a gente não tem dinheiro, esses fundos estão conectados a pessoas que não têm nenhum tipo de conexão com aquilo que a gente está falando. Exatamente. Inclusive, tem conexão com o contrário de tudo aquilo que a gente está falando. Então, quando a gente fala de fundos que vão investir em pautas pretas, para que eu vou investir em pessoas pretas se esse sistema começou com eles trabalhando 300 anos para o capitalismo existir, né? Eu não sou anticapitalista, mas estou dizendo, eu sou... Sim. Mas estou Mas dizendo, é fato. para o capitalismo existir, a gente teve que ter essa teoria sendo exercitada em cima da escravidão. Então, a gente não tem fundo preto. O que a gente também teve que fazer, a gente também teve que aprender a lidar com... Escolher qual investidor que tem fit com a gente. Claro. Sim. Mas eu vou falar com o investidor de um fundo que investiu em grandes empresas, em grandes startups, que o cara simplesmente chegou para mim assim, Sérgio, mas seu público não tem muito dinheiro. Uhum. Então, eu falei assim, então também não me Ok. interessa ter você, Sim. perder meu tempo falando para você sobre uma tese que você não entende, né? Então também a gente teve que aprender a encontrar aqueles que estão mais inclinados a um modelo de transformação, um modelo de... Agora que se fala tanto ISD, né? Mas o ISD sempre existiu, né? De fato, só não dava um valor. Uhum. Hoje as empresas lucram mais com isso. Então a gente teve que também se moldar o sistema e hackear, né? Tudo que a gente fez até o momento, nós hackeamos o sistema. Eu tive que trabalhar num Hackear o banco, sistema, né? conhecer esse sistema, falei assim, vou trazer isso pro meu lado, vou ver um fundo ali, posso construir dessa forma, vou trazer isso pro nosso lado, e aí a gente começa a trazer pessoas aliadas, aí os antirracistas, né, aqueles que acreditam no processo de que nós somos uma nação poderosa, então a gente teve que, de uma certa forma, ter a nossa linha de frente, pessoas que abrissem as portas para nós. Quem não assistiu aquele filme The Banker, que tá na Apple TV, fala a história, a nossa história começou basicamente parecida, tinha que ter um cara que nos ajudasse a abrir as portas, e é uma pessoa que eu agradeço imensamente, porque ele sempre viu a nossa potência. Assim, nossa, eu uso o termo que eu falei nos bastidores, Sérgio, existe um gigante adormecido aqui nesse Brasil que o dia que ele acordar, vocês... o dia que alguém fizer um vídeo, uma postagem, uma menção racista, essa pessoa vai ser cancelada porque é o dinheiro de vocês que tá no mercado. Mas tudo bem, estamos falando de futuro, né? E eu acho que
ainda nós estamos numa jornada de aprendizado. Sim. Eu estou viajando agora em breve para os Estados Unidos justamente para me conectar com pessoas pretas de mercado financeiro. E é isso, eu acho que ainda é a ponta do iceberg. Sim. Ade, e fala você da experiência da Troyce. E eu, não, aliás, antes, fale do teu início, que você prometeu, né? Né? O seu início. Eu nasci em falando da imagem no YouTube. 1986. Muito obrigado. Gosta de contar a história. Do YouTube, né? Isso. Bom, a gente começa falando de redes sociais. Eu tô nas redes sociais. Eu entrei nas redes sociais com 14 anos. Então, faz bastante tempo, né? Faz 21 anos que eu tô nas redes sociais. Mas quando eu digo pra você que eu demorei muito pra entrar, é isso. Vai, continua. 21 Ai, que imitação. Só 21 nas redes sociais. E é interessante isso, porque eu comecei... eu tive do Orkut, antes do Orkut, ICQ, que também era rede Sim. social, Flog, eu tive tudo. Eu passei por todas as fases. Por todas essas fases. MySpace, lembra do MySpace? MySpace, Lembra do existiu MySpace? isso aí. MySpace, era difícil, né? Fazer aquele É difícil. A programação. Eu só olhava isso aí. O MySpace e... Enfim, 21 anos nas redes, usando, né? E meu pai falava, tem que usar a internet, tem que usar, você tem que usar, você tem que aprender. Me colocou num curso de informática em 97. Então ele falava, você tinha que aprender. Visionário tudo. isso. Meu pai, ele me colocou. Meu pai e minha Qual é o mãe me nome desse colocaram. abençoado? É o Adilson. Eu sou AD de Adilson. Né? Ah, você é AD de Então, Adilson, 4 tá? Adilson na Seu minha família, eu Adilson, sou sou AD. maravilhoso. Então, e aí, então, eu comecei a falar. E eu sempre falei. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Porque desde criança eu entendi que tinham 3 coisas que aconteciam comigo. Eu era gay, Sim. negro, Uhum. e eu não era rico. Uhum. Eu falei, tá ruim. Ruim. Tá, pelo que eu estou vendo, Tá as previsões futuras, do Sim. de afro-futuro, Sim, tá ruim pra mim. É. Não vou. Então, tá o que estreito. acontece? Eu comecei a usar as redes para poder falar o que eu pensava. E muita gente, eu tenho gente que vai a palestras minhas e fala, eu te lembro de você desde o Orkut. As coisas que Nossa. você falava no Orkut. Isso é maravilhoso. Aí eu comecei a falar, e falava de questões raciais, tinha um grupo no Orkut, sumiu, vi muita gente surgir, vi muita gente desaparecer, vi muita coisa acontecer. E eu resolvi abrir um canal no YouTube já tarde, 2011, 12. Mas aí eu já tinha uma página que falava lá de raça. Minha página pessoal já estava grande, já estava tipo 15 mil pessoas, vamos lá, 2010, na discussão. E aí eu sempre fiz apontamentos nas redes sociais falando de futuro. Falando, olha, a gente está falando de racismo, mas a gente tem opções para poder mudar essas questões aqui. A gente precisa de mais representatividade na TV, a gente precisa de banco, a gente precisa de executivos, a gente precisa de negros em todos os lugares. Muito sonhador também, né? Porque eu não sabia como é que eu ia fazer isso tudo. Eu criei o primeiro site, o primeiro portal negro LGBTQIA+, do Brasil, que se chamava Lista Gay. Não existe mais. Onde a gente... Você lembra de Lista Gay? Você sabia que era a gente? Lembro, não sabia. Era a gente. Lista Olha Gay que era o lindo. primeiro portal negro para população LGBTQIA+, onde a gente não era fetichizado. E ali a gente falava, por exemplo, dos meninos gays, dos meninos trans. Homem trans a gente trouxe lá, o Jamil Silvério, um beijo pra você. Foi meu amigo que pegou na mão e a gente criou isso. Tudo do nosso bolso. Então eu trabalhava... Eu investia. E eu sempre falei de televisão, E anos depois eu resolvi... Já cresceu nas redes, as coisas já aconteceram, o canal de YouTube já estava funcionando. Eu vim para o Brasil em 2019, já com a pastinha na mão de trazer um canal de TV para o Brasil, tá? Eu queria um canal de TV no Brasil, eu falava disso, pessoal, um maluco. Tem a Thaís Bernardes da Notícia Preta, que maravilhosa, minha amiga. Um dia ela sentou na sala de casa, eu abri as planilhas, eu falei, porque a gente precisa disso, não sei o que. Ela falou, mas isso é muito dinheiro. Mas vai dar certo.
Adorei. Aberto, que estava na época na Coca-Cola. Tantos executivos que a gente vê hoje aí, as mulheres executivas incríveis, eu agradeço muito a elas. Débora Medeiros, muita gente. Carlos Alberto Medeiros, Filó do Cultner. Tanta gente incrível. Filó, todo mundo. A dele, assim, vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar, não sei. Mas o pessoal vai. acreditava. Ótimo. E aí, um dia, me apresentaram pro José Papa, que é o atual presidente da A3 no Brasil, que estava trazendo a A3 pro Brasil, um homem branco que queria trazer a A3. Ele falou, cara, eu preciso falar dessa narrativa, como é que é isso? Como eu já tinha um projeto, já tinha uma ideia de o que era, embarquei junto, conheci o Olivier Laucher, nosso presidente global, e até eu entrei como consultor ali, depois hoje eu sou sócio no Brasil e também em Head Marketing para o nosso país aqui. Então, sempre com muita estratégia, com muita... porque tem a questão de falar na internet e ao mesmo tempo ser um executivo que trabalha o dia inteiro traçando coisas e falando com pessoas e já falei com a Isa várias vezes sobre questões que a gente quer fazer e tal, e eu sempre falo, acredita, gente, que no final acontece. Eu falei pra Chan Ravelli anos atrás, Chan, um dia eu quero você apresentando um programa de televisão, Sim. minha pretinha. E ontem a minha querida Chan tava lá apresentando, ontem não, né, eu vou datar aqui, mas enquanto a gente fala aqui, tá acontecendo o festival Lollapalooza. Sim. Então, só para datar aqui, para as pessoas entenderem, Boa. esse é o momento que a gente está vivendo agora. E ontem foi Chan Ravelli apresentando o Lollapalooza no Multishow. Eu Bis, imagino a felicidade e dela. ela apresenta o Trace Trends também. Aham. Então, então, assim, eu sonho com as pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Viver sem sonho. Se a gente não sonhar, aí a gente precisa ensinar nossas crianças pretinhas a sonhar, Exato. gente. Não deixa... As crianças, elas vêm, todo dia elas acordam, elas veem tiro. Elas ouvem sobre a cor da sua pele não ser a cor ideal. Uhum. Mas eu queria só falar isso. Deixa as crianças sonharem também. A gente tem um mundo possível. O mundo do futuro dessas crianças é o mundo de sonhar. Eu pude sonhar porque minha mãe deixou sonhar, meu pai deixou sonhar. Então, se eu tô sentado aqui agora, é porque alguém deixou sonhar, sabe? Então é só isso que eu tenho. Eu fico às vezes emocionado porque... Não faça Se a gente isso, não porque puder- vou chorar com Todo mundo vai chorar. Se a gente não puder sonhar, é só isso. A gente tem que sonhar o banco, a gente tem que sonhar tudo para eles. Porque o nosso futuro tá aí. E o nosso futuro tá sendo... A gente bate no futuro, a gente prende o futuro, a gente fala que o futuro não serve para nada. A gente não fala nada disso, a gente não deixa o futuro acontecer. Então, se eu tô aqui hoje, eu queria agradecer demais e dizer o seguinte... a 3, que é o canal, é só o início de muita coisa boa que vai acontecer. O banco é só o Amém. início de muita coisa Axé. boa. Esse programa é o futuro acontecendo. Exatamente. É isso. A minha história é sobre isso. É sobre conexão, sobre humildade também, de aprender, de reconhecer o que eu não sei. De chegar e falar assim, poxa, a pessoa tá fazendo uma coisa que eu nunca fiz. Aí eu falo, uau! Porque é uma outra expertise do nosso povo que eu não conheço. E isso é importante, né? Acho bom demais você falar sobre isso, porque acho que talvez você seja a primeira pessoa que fale igual a gente. Eu vivo dizendo isso, não é Verdade. porque você pensa um pouco diferente que a gente não pode comungar de ideias e Sim. criar uma única ideia Exato. boa para todo mundo ou para quase todo mundo. Não há problema. Eu não preciso ser apaixonada por você ou por você para a Sim. gente poder criar algo Ade, bacana. nesse Exatamente. programa aqui, a gente fez questão de colocar assim, a gente trouxe socialistas, né? E donos de editora, no caso, no caso do Juninho, Juninho. e a gente trouxe liberais negros, porque a nossa compreensão é o seguinte, o racismo nos desumanizou tanto, Muito. que a gente fala de diversidade para fora, mas a gente não consegue entender a diversidade entre nós. Ah, é maravilhoso isso. Porque nós somos muito diversos, nós somos plurais. A gente vive realidades completamente diferentes uns dos outros, né? Então, eu acredito que qualquer verdade absoluta seja incrivelmente burra. Que não existe uma experiência só de negro no Brasil. Existem várias experiências dos afro-brasileiros, né? E essas experiências, elas são riquíssimas. Então, eu preciso... outro dia me fizeram uma pergunta sobre o que eu acho
de um certo político que tá numa certa fundação. Eu falei, olha, tá cumprindo o papel dele lá, porque é isso que eles fizeram ele fazer lá. É o papel que ele tá cumprindo lá. Eu não tô aqui para dizer que na atual conjuntura que a gente vive, que ele tá sendo incoerente com aquilo que colocaram ele para fazer lá. Eu não concordo, não apoio. Mas eu não tô aqui também para poder ficar atirando nas pessoas, porque eu posso não concordar com essa pessoa, mas eu vou ouvir ou não, né? Também no caso desse, também eu não você pode preciso escolher. ouvir. Eu posso escolher não ouvir. Claro. Mas Sim. eu posso também dizer o seguinte: eu não vou usar minha boca para poder transformar Açoitar as nossas, cada vez mais. as nossas para usar, porque essa pessoa que às vezes não entende o que a gente está falando hoje pode ser a primeira potencial candidata a passar a ouvir a gente. Pode. Isso eu tô falando não dessa pessoa, eu tô falando de várias Qualquer um pessoas. outro. Esse evangelismo que a gente fala, ou essa, né, uma questão bem cristã, né? Mas essa evangelização que a gente faz, só para as pessoas mais entenderem o que a gente está falando, para os elitismos, falar sobre. É importante para a gente trazer mais aliados dentro de casa. A maioria das pessoas pretas no Brasil não são racializadas. Exatamente. Correto? Correto. A maioria das pessoas pretas não são racializadas. Muitas acreditam na ideia de democracia racial, muitas acreditam no que fala o líder espiritual X ou Y, mas poucas entendem de fato o dia a dia de fazer uma luta concisa, séria sobre as questões raciais. Então, é isso, né? Talvez. É múltiplo, né? E ter que lidar, né, com essas diferenças é um desafio, né? É um desafio, porque todo mundo acha que tá certo. Esse é o problema. Mais certo que você tá certo. Nós estamos todos em construção, em evolução quanto seres humanos, quanto população. Então é muito burro pensar que você não tem algo a me acrescentar. É muito burro, é muito restrito. A não ser que você, por exemplo, faça políticas públicas contra a você mesmo. Aí eu não consigo. Mas quando você, por exemplo, não concorda comigo num ponto, é maravilhoso, porque eu quero saber por que você não concorda, Isa? O que foi? Por que você não concorda comigo? Por que você não concorda comigo? Aí você fala, eu não concordo por causa disso, disso, daquilo. E eu falei, pior que não é. Ou não, ou você, não, mas olha só, mas você deixou de ver isso aqui. Mas eu gosto muito de conversar. O meu pai, ele senta na sala, ele começa a falar as coisas, isso aqui, ele não concorda, e eu vim dessa casa que todo mundo começa a falar, e todo mundo começa numa discussão louca de quais são os posicionamentos de cada pessoa. Ele vê vídeos meus assim. Outro dia minha mãe gravou um vídeo dele assistindo meu vídeo assim, aí depois ele volta e fala assim, teve um momento que você falou uma coisa. E aí, você foi provocado desde criança, desde né? criança. Mas isso não é uma realidade na casa das famílias pretas. Mas isso não é, né? Porque vem muito da criação dos nossos pais, dos nossos avós. Muitos passam vivendo o racismo sem saber que estão vivendo o racismo, né? Porque vivemos aí quantos séculos? 4, né? De racismo pós-escravidão. Então, a gente naturalizou muita coisa. Posso dizer, a gente não prestou atenção nas entrelinhas. É isso. Os sambas enredo da década de 80 e 90. Muitos sambas enredo traziam pra gente narrativas muito importantes, como o Samba da Mangueira de 1988, Liberdade ou Ilusão, que falava, pergunte ao criador quem pintou essa aquarela livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. O rap do Mano Brown. A gente pode não ter uma discussão ferrenha dentro de casa, mas a cultura afro-urbana que é criada através dos artistas, dos pensadores, dos cantores, traz muitas visões sobre a nuance do que é ser um negro no Brasil. Já estava ali e a gente não viu. A gente não prestou atenção. A gente só dançou, só sambou. Tô chateada comigo mesmo. Eu vou dizer, porque pra você ver o quanto que a gente estava adormecido, engessado. Porque o racismo deu certo no Brasil. Eu falo isso, as pessoas... O racismo deu certo. E é sofisticado. E ele é sofisticado, é uma tecnologia que eles usam. Mas a gente tá usando outra tecnologia, como esse espaço, pra poder conversar sobre isso. Essa é exatamente a desconstruir. Pra desconstruir. Gente, adoro. Eu costumo dizer todo dia aqui,
Já que acabou? a gente não acabou, Já acabou. ainda, Mas mas é- a gente tem que acelerar. Eu tô bem né? chateada com Acelerar. isso, E a hein? gente é o seguinte, Ah. quando a gente fala em ser empresário, porque esses dois aqui são empresários, Empresário. algumas tecnologias, alguns conhecimentos precisam ser sempre atualizados. O Brasil tem uma instituição que eu considero de primeira, mas que ainda não é diversa, ainda não atinge o nosso povo, que é o Sebrae, né? E outro dia, numa das minhas andanças, eu conheci uma pessoa com uma grande formação, que é consultor do Sebrae, pretinho, né? E eu gostaria de ouvi-lo e falar um pouco com ele sobre as coisas que nós estamos falando. Queria falar com o professor Antônio Tobias, que está online aqui com a gente e que vai conversar com a gente um pouco sobre conhecimento, sobre escala, sobre possibilidades de discussão de gestão do dinheiro e de gestão das nossas empresas. Antônio Tobias, que está com a gente aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo, meu querido. Bem-vindo, de verdade. E os seus conhecimentos, já saiba que nós vamos te alugar por muito tempo. Você vai voltar outras vezes, porque a gente quer construir o Afrofuturo. O Afrofuturo começa daqui a 2 minutos. E no Afrofuturo que a gente imagina empoderamento financeiro, a gente imagina empoderamento cultural e a gente imagina compartilhar uma sociedade brasileira que é multirracial com a nossa contribuição e gestão de parte da riqueza que os nossos ancestrais e nós ajudamos a construir. Então, seja bem-vindo, Tobias. Vamos falar, Bel, um pouquinho quem é esse rapaz? Gente, deixa eu falar um pouquinho quem é esse rapaz, né? Como isso aqui é uma praxe nossa, para que vocês possam entender por que essas pessoas foram convidadas a estarem aqui conosco nessa roda griot. Roda griot. Nessa roda Boa. griot. Antônio Carlos Tobias Júnior é natural aqui mesmo de São Paulo, é formado em administração de empresas com MBA em gestão estratégica de empresas e especialista em planejamento e marketing de atrativos e destinos turísticos. Na academia, além de professor, coordena o curso de turismo e hotelaria da Unicep. É credenciado como consultor do Sebrae Nacional desde 2012. Olha, nas áreas de políticas públicas, turismo e cultura, empreendedor e inovação. Também secretário no Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia de São Carlos e secretário de Turismo de Brotas de São Paulo. O rapaz é pouca coisa. Ele faz pouca coisa. Pouca coisa. E quando eu conheci, ele ainda ele era consultor, não sei se ainda é, Tobias, do Sebrae, né? Então tem tudo a ver com tudo que a gente está falando aqui. Bem-vindo, meu querido. Eu vou começar com a mesma pergunta que eu já fiz aqui com os meus queridos companheiros aqui do lado. Tobias, nas suas andanças, o dinheiro tem medo do preto ou o preto tem medo de dinheiro ou não é nada disso? Olha, eu vou responder como uma maneira bem objetiva. O dinheiro tem medo do preto. O dinheiro tem medo do preto, essa é a minha opinião. É lógico que a gente pode contextualizar isso, né? Mas as instituições financeiras, os bancos tradicionais, eles não estão, ou eles estão pouco preparados para lidar com o povo preto, somente com o povo preto empreendedor, né? Essa não é uma fala minha, é uma constatação dos grandes bancos, Caixa Econômica, Santander, Bradesco, né? E pesquisas aí financiadas pelo BID mostra isso, que as instituições de crédito, né, as instituições financeiras tradicionais, elas ainda estão se preparando para lidar com o povo negro, com o empreendedor negro. E por que isso acontece, professor? Você pode responder para a gente? Por que isso acontece? Eu vou voltar um passo atrás para a gente chegar na questão do empreendedorismo negro. Certo. E aqui eu vou fazer uma referência a um pesquisador negro, Marcelo Paixão, o Tony deve conhecê-lo aí. Grande Marcelo. Grande Marcelo. Nessas andanças pelo Brasil, tive a oportunidade de conhecê-lo e conhecer o seu trabalho. E o Marcelo, economista brilhante, ele dizia o seguinte, olha, as instituições financeiras, né, os bancos, eles são preconceituosos, por natureza. Se nós formos pedir crédito numa instituição financeira, né, o Tony não tem um avalista,
ou não tem ali uma garantia, o crédito para ele não vai sair, ou vai sair com uma taxa muito alta. Ou seja, já é uma discriminação. Se eu tenho garantias e tenho um avalista, eu vou receber um outro tipo de crédito e uma taxa muito melhor. Então, primeiro, os bancos eles já têm esse olhar de diferenciar públicos de acordo com o seu poder, né? A garantia... Ou seja, Tobias, o banco dá dinheiro para quem não precisa do dinheiro? Não, o contrário. O banco dá dinheiro para quem tem dinheiro. Porque se eu tenho uma fazenda e chego lá para pedir dinheiro, o cara pergunta assim, Tobias, você tem dinheiro? Você tem garantia? Eu falo assim, eu tenho uma fazenda de 20 milhões. O gerente sorri, pede mais um café e me libera uma taxa de juros de 0,5. Agora, você vai ao banco e diz o seguinte, eu quero dinheiro. Ele pergunta, você tem garantia? Não tenho nada. Moro de aluguel na periferia, estou batalhando. Ele vai olhar para você, vai negar, eu vou te oferecer aí uma taxa de juros de 3% ao mês, quase que um cartão de crédito. Por que eu estou dizendo isso? E aí vem no que diz respeito a uma questão histórica, né? Muito tem se evoluído no Brasil na questão do empreendedorismo negro, né? Eu me sinto mais confortável de falar do empreendedorismo negro. Mas também da população negra, de ter acesso a bens, de ter acesso à herança, mas é algo recente. Então, naturalmente, o sistema financeiro discrimina o empreendedor negro que vem de uma outra origem, que vem de uma comunidade simples, que não recebeu uma casa, uma fazenda de herança da família. Tudo bem em relação a quem recebeu, mas ele não tem. Então, existe sim essa postura do sistema financeiro de tratar quem tem dinheiro de uma forma mais próxima. Aí vamos à questão do empreendedor negro, especificamente. Esse empreendedor, ele sofre do racismo estrutural, que quando ele entra no banco, ele não é visto como um empreendedor, né? A gente depois pode entrar mais nesse assunto, mas ele entra, 60 para o gerente, eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa há 22 anos e uma outra empresa na área de turismo há 14 anos. Quando eu sento no banco e falo, vim aqui ver uma linha de crédito para minha empresa, o gerente olha e fala, sua empresa? A empresa é sua mesmo? Por que não pode? Mas é um fato. É isso. Tem essa questão, que é o racismo estrutural, que vale a pena se discutir, eu sei que vocês têm tratado em outros momentos. E tem uma outra variável, que essa é uma variável que eu lido com ela no meu dia a dia, né? Eu tenho vários clientes, a minha empresa de consultoria, trabalho para vários clientes. Entre um deles, eu sou credenciado do Sebrae Nacional, né? E o Sebrae abriu uma discussão alguns anos atrás para entender melhor esse empreendedor negro. Pesquisas mostram que o grau de escolaridade do empreendedor negro é metade do que o grau de escolaridade do empreendedor branco. Isso reflete no quê no crédito? Reflete que esse empreendedor ele tem dificuldades gerenciais para tocar o seu negócio. Registro contábil, registro de faturamento. E a hora que ele chega no banco para pedir o crédito, além da questão do racismo estrutural, além da questão dele não ter as garantias, ele ainda tem uma formação gerencial prejudicada, na qual ele não consegue comprovar que a empresa dele tem faturamento, que a empresa dele tem condições de pegar um capital de giro. Então, assim, são vários fatores, né, que fazem com que o dinheiro tenha um pouco de medo aí dos nossos empreendedores. Caramba, eu estou aqui, só do senhor falar, eu estou aqui imaginando quantas barreiras e quantas bolhas a gente precisa furar para que a gente possa fazer o dinheiro circular nas nossas mãos. Caramba, aqui do lado a gente tem um farol, eu chamo o Sérgio de farol, porque o Sérgio é um empreendedor nato, e o Sérgio vem conseguindo construir esse lugar, o lugar do dinheiro nas nossas mãos. Sérgio, você realmente é uma ponta da lança, negão. Parou para pensar nisso, que tu é uma ponta da lança? Claro que a sua ideia é multiplicar vários Sérgios Olls, acredito eu, né? Sim. Eu acabei percebendo a responsabilidade, né? Quando você se empreende e você percebe que o seu negócio ele vai ser
a bússola que vai transformar as dores dos outros Sérgios dentro Sim. dessa história, você passa a ser também responsável, né? E quando a gente fala da visão banco, como que eu desconstruo aquilo que sempre nos torturou, que sempre nos excluiu? E como ele mesmo colocou, eu, quando fui pedir crédito, eu tinha todas as garantias. Eu tinha um ótimo score, eu tinha uma folha de pagamento enorme, eu tinha garantias reais, ele que não quis me emprestar o dinheiro. Ainda assim. Ainda assim. Então, eu acabei percebendo que essa responsabilidade, ela foi muito mais além do que montar o banco, assim. Sim. Vamos hackear o sistema? Vamos continuar hackeando o sistema. Vamos trazer as ferramentas para dentro de casa. Vamos mostrar a potencialidade que é o nosso público. E se a gente for por recorte, até 2017, 55 milhões de pessoas eram vistas como desbancarizadas ou subbancarizadas. Com o advento das fintechs, esse número caiu para 35 milhões. Eu estou falando de 35 milhões de pessoas que movimentam fora do sistema ainda 347 bilhões ao ano. Caramba. E se a gente for no recorte das comunidades, que é de onde eu vim, estamos falando de 119 bilhões ao ano. Fora do sistema financeiro. Fora do sistema. É a economia local ali gerindo recursos e mesmo assim o mercado financeiro nos excluindo dessa visão de potencialidade. Aí vem a questão da ponta da lança, né? A gente tem a responsabilidade de construir, permitir visão de legado para as próximas gerações, delas elas verem a possibilidade, que o próprio AD falou, de poderem sonhar, assim, de poder sentar na frente de um gerente, ou de um assessor, ou de um assistente financeiro que te ouça e te dê todas as ferramentas para você empreender, que te ensine, olha, você não tem acesso ao crédito por causa desses detalhes, mas eu vou te ajudar a estar qualificado para crédito. Algo que era para o gerente fazer hoje, mas o gerente está focado em atingir metas. Então, ainda mais quando a gente fala de ser um banco preto, essa responsabilidade se triplica, porque quando a gente fala que a gente tem que provar 20 vezes mais a nossa capacidade, quando a gente empreende nessa área, a gente tem que provar que nós estamos construindo uma estrutura financeira que é capaz de empoderar toda uma nação. Deixa eu perguntar uma coisa para você, que é proprietário de uma fintech, e também para o Tobias. Eu sempre digo que a gente vai ter que reinventar o dinheiro. Reinventar na sua função social, porque o mundo eurocentrado parte da ideia do acúmulo, sem pensar na função social que o dinheiro tem. Esse é um aspecto que a gente já sabe que a gente vai ter que reinventar, e os nossos primos do norte têm dado alguns caminhos. Jay-Z tem dado alguns caminhos, a Oprah tem dado alguns caminhos do que significa repensar a função social do dinheiro. Só que a gente vai ter que repensar também o sistema financeiro, porque o sistema financeiro no Brasil, eu não sei como é que é fora, talvez o Tobias saiba falar um pouco e você também, é baseado no dinheiro com o máximo de garantia possível. Os bancos brasileiros não correm risco algum. Nem os públicos, na minha opinião. Nem os bancos públicos correm risco algum. É possível reinventar uma outra lógica? Na minha concepção, sim. É possível. Há 4 anos, nós trouxemos a estrutura de banking para mostrar, olha, estamos aqui, agora a gente pode. Vem. E aí, a gente deixou de lado um pouquinho dessa questão de banking e colocamos à frente a educação financeira, que a gente acredita que a educação financeira é a raiz disso tudo, da mudança de pensamento, da mudança de reconstrução. Sim. E ao mesmo tempo, quando eu falo sempre hackear sistema, assim, a experiência que nós construímos é o que vai nos possibilitar construir uma própria vertical de crédito com uma ferramenta de análise mais humana. E um exemplo muito prático, eu estou na iminência de lançar a primeira plataforma de investimentos preta no país, chamada BlackX, que está plugada à conta digital, que traz justamente esses atributos da educação financeira para o entendimento do dinheiro.
não tenho dinheiro, como que eu construo, como eu trago esse dinheiro, como eu me capacito para ter acesso a esse dinheiro e como que eu construo posses, né? Como que eu construo um negócio que seja de sucesso. E a gente vem redesenhando justamente por esse fato. E a ideia é que, a partir do momento que eu tenho essa vertical, o que a gente está implementando agora é criar um fundo para investir em 1000 negócios pretos em até 15 anos. Que legal. Um modelo de crédito totalmente inclusivo, que não vê história vida regressa, pregressa, né, como se diz, Sim. anterior, mas que vê a potencialidade do seu negócio. E nós já fizemos alguns testes com um empreendedor que estava com restrição, porque o empreendedor ele empreende pela dor, mas que a gente viu no negócio dele um potencial. Assim, vou correr o risco. Vamos lá, colocamos dinheiro. Ele devolveu esse dinheiro em menos de 12 meses. Tirou o nome da restrição. E hoje o resultado é que ele já fatura o primeiro 1 milhão em apenas 12 meses. aí. Ou seja, mudou a percepção dele com relação ao dinheiro. Por quê? Fizemos o crédito assistido. Emprestamos e acompanhando. Acompanhando, dando suporte. Muito Maravilhoso. legal. Tobias, é possível? A gente já está vendo que é possível reinventar o sistema financeiro? Sim, eu vou voltar um pouco para chegar nesse ponto, Tony. Você vê que interessante a fala do Sérgio. O empreendedor negro ele tem que escalar a primeira montanha, que é a montanha do crédito. Aí ele escala a segunda montanha, que é ele ter informações gerenciais e se qualificar. A hora que ele subiu essas 2 montanhas, ele fala, pô, agora eu venci. Agora eu vou bater no banco, na porta do banco e vou ter crédito. Aí você tem uma montanha intransponível, que é o preconceito, o racismo estrutural. Né? Qual é a vantagem? Que nos dias de hoje, a gente está tendo o quê? Uma mudança na lógica do mercado. Há 15 anos atrás, não existia as fintechs. Né? Há 15 anos atrás, há 15 anos atrás já existiam ali 4, 5 famílias, e fora os bancos privados, que detinham o sistema financeiro brasileiro. O que aconteceu é que essa inovação tecnológica, a regulamentação das fintechs, permitiu que grupos se organizassem, que empreendedores como o Sérgio corressem o risco, montassem uma empresa e pudesse levar, né, a questão do acesso ao crédito, e um acesso a um crédito sem um olhar preconceituoso, né, sem um olhar arregado aí de 200 anos de história, e entrar nas comunidades. Então a gente já vê uma mudança. Né? Nós temos aí no Brasil hoje algumas fintechs voltadas não necessariamente só para o empreendedorismo negro, mas também voltadas para as comunidades brasileiras. Né? O Sérgio falou no final aí sobre fundos. Eu participei de várias conversas com o BID sobre a possibilidade de se criar um fundo de venture capital para investir só em empresas de empreendedores negros. Né? Então, sim, está mudando. Né? A gente tem uma mudança de cenário que permitiu, né, romper essa barreira que os grandes bancos, né, colocavam no mercado financeiro brasileiro, graças a empreendedores como o Sérgio, que acreditaram num sonho. Né? Então, a mudança é real, ela está aí já, né? Eu digo sempre, Sérgio, que o pioneiro, ele encontra o mato bem alto. Né? Ele tem que estar munido de ferramentas bem afiadas para poder tirar aquele mato da frente, mas é o primeiro a beber na fonte, a água mais limpa. Ah, com certeza. Os nossos antigos, que na década de 70, 80, que falavam sobre o sonho de ter um próprio banco, eles entraram nesse mato com uma faca, não nem com facão, nem facão, e foram lá, né, se unindo, cortando. E quando eu encontro eles nesses encontros, quando se fala de empreendedorismo, eles falam assim, poxa, Sérgio, vocês estão realizando um sonho nosso. Olha só. Eu falei assim, vocês abriram o caminho. Agora é um motivo, agora nós temos mais que um motivo para construir, para fazer com que essa jornada ela se concretize ainda mais. Mas ainda existe muito chão, ainda é uma maratona. Sim. Eu conheci um americano negro, que estudou em Harvard, morou no Brasil, ele é um investidor. Quando ele me conheceu há 6 anos atrás, ele falou, Sérgio, eu via o topo do Everest e eu via você lá embaixo, carregando a mala nas costas. Hoje, 5 anos depois, eu te vejo, não no topo, mas te vejo a um degrau de alguém falar assim, vem.
Então, quer dizer, esse papel de resistir Existe. é o que nos mantém ainda como Conta Black. Ainda eu falo que a nossa meta é que até 2030 a gente vai fazer o nosso IPO no Brasil. Os especialistas dizem Explica o que é IPO. a gente vai abrir ações na bolsa, vai virar banco e vai seguir o mesmo caminho Sim. que os bancos seguiram. Mas a gente sabe que para chegar lá tem uma maratona aí, um Ironman aí que seremos criticados, seremos questionados, mas que de uma certa forma, se a gente continuar resistindo, a gente vai diminuir esse tempo de 2030 para 4, 3 anos. Deixa eu perguntar duas coisas para vocês dois, especialistas. Eu vou falar de duas dificuldades que não está só na questão financeira, é algo que eu identifico muito nos negócios pretos. A primeira, o Tobias já até falou. A minha empresa, que é a Tony Prada Entretenimentos, depois de 35 anos na gestão pública, eu percebia que para buscar recursos públicos para a área da cultura, o nosso povo, principalmente o nosso povo, mas não só o nosso povo, os artistas em geral, tinha uma dificuldade enorme, que é lidar com a, entre aspas, burocracia, com a certificação. Né? Construir a certificação para que ela possa acessar um recurso na Ancine, um recurso na Funarte, um recurso no antigo Ministério da Cultura, quando o Brasil tinha Ministério da Cultura, né? Era uma dificuldade. E o primeiro departamento que eu montei na minha empresa era uma assessoria que preparava os artistas para receber recursos. E aí a gente aprovou mais de 40 projetos, por exemplo, na Lei Rouanet, de gente que achava que era impossível ter recursos na Lei Rouanet. Então, uma das dificuldades que o nosso povo tem é lidar com certificação e burocracia. É um trabalho enorme. E aí eu vejo um nicho de oportunidade, que é gerar... Tudo é um ciclo. Com o número, Tobias, de administradores que as ações afirmativas geraram na universidade, nesses últimos 10 anos, nós temos a possibilidade de criar uma parte da cadeia produtiva que são consultores especializados em construir essa certificação para as nossas empresas pretas. Né? Certificação nas mais diversas áreas e em especial para o banco. Né? Porque ela sempre vai existir. Eu sempre digo para os meus irmãos pretos, esqueço, a burocracia sempre vai existir. Aliás, ela vai aumentar. Ela sempre aumenta. Né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que eu queria que vocês dois comentassem, desculpa concentrar em duas coisas, mas eu acho que uma tem a ver com a outra, que é a nossa dificuldade de entender a palavra escala. Muito dos nossos negócios, a gente não tem no plano a perspectiva de escala. Queria que vocês comentassem do lugar, das experiências que vocês estão vivendo, vou começar pelo Tobias. É real essa reflexão que eu estou fazendo ou eu estou delirando, Tobias? Eu vou começar pela segunda, até porque da segunda eu não sou especialista, o Sérgio é o especialista aí da escala. O que nós temos no Brasil, e eu sou um pouco, bom, eu tenho aí meus 47 anos, então a gente viveu aí um pouco, né, as mudanças que têm acontecido no Brasil. Primeiro, o Brasil entendeu que o Brasil é um país preto, pardo, negro. O Brasil entendeu isso, a gente sabe, né, Tony? A gente conversa. Hoje o jovem negro, ele é jovem negro, né? Ele não fala, eu sou marrom bombom, eu nasci às 5h30 da tarde. É negro. Fica até irritado. Exato, eu cresci, não, mas eu nasci às 4h30, só que às 4, né? Bom, o Brasil se entendeu como negro, o negro brasileiro tem se aceitado, e mais importante ainda, começaram a se fazer pesquisas. E aí a gente deve isso muito ao pessoal que vem batalhando há anos. Hoje, a gente sabe com clareza, ou a gente sabe de uma forma mais próxima, o poder de compra que tem a população negra. Eu tendo o poder de compra da população negra, eu tenho que desenvolver produtos e serviços que me permita entrar em contato com essa população negra. No caso específico, a gente está falando aqui de acesso a dinheiro, a crédito, né? Então, se eu monto uma fintech e eu tenho potencialmente muitos negros que podem acessar, o mercado é grande,
eu me permito escala. Então, quando a gente fala em escala, a gente está falando normalmente em produtos da área de tecnologia, né, onde você tem um investimento inicial relativamente baixo e que te permite um crescimento numa velocidade muito grande. Né? Eu não vou dar exemplo do mercado financeiro, porque está o Sérgio aí, que é um especialista, eu vou pegar um exemplo da área de economia criativa, de cultura. Quando você cria, por exemplo, um portal de streaming, uma Netflix, que é o mais popular aí, eu sei de casos de empreendedores negros criando canais de streaming para as comunidades. O que é a escala? Vou imaginar que você foi lá e gastou R$150 mil para montar um streaming voltado para a comunidade negra no Brasil. A partir do momento que você fez esse investimento inicial, o número de assinaturas que você pode ter com o mesmo investimento é muito grande. Tá? Você não vai ter que aumentar de 150 para 500 milhões, para 500 mil seu investimento, para você ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 150 mil assinantes desse streaming. Então, dar escala, né, é muito natural dos negócios da área de tecnologia, no caso, um streaming, uma fintech, né, que te permite, com o investimento inicial, crescer exponencialmente. Tá? Mas, agora, no que diz respeito à qualificação para acessos, essa eu me sinto um pouco mais tranquilo, né, mas também vou ser breve. O grande desafio, Tony, é levar conhecimento para o nosso povo. Eu posso dizer para vocês que não é só o empreendedor negro que tem dificuldade em acessar editais. Eu trabalho com os meus clientes, a gente trabalha com políticas públicas para incentivar a participação de compras públicas, né? Participar de editais e tal. O empreendedor, de forma geral, tem dificuldade em entender essa burocracia. Ele precisa ser qualificado. Qual que é o nosso desafio? Aí eu vou voltar naquilo que eu disse alguns minutos atrás. É que o nosso empreendedor, ele tem uma qualificação menor. Ele tem uma escolaridade menor. Então, se é difícil para a média dos empreendedores que são qualificados, o empreendedor negro, que na grande maioria, né, as pesquisas mostram, tem uma qualificação menor, ele vai ter uma dificuldade ainda maior. Então, você precisa fazer o quê? Uma ação como essa que você disse, é levar até esse empreendedor, sensibilizá-lo das oportunidades de participar de um edital, qualificá-lo, falar a língua dele, preparar, né? E é um desafio maior. Tá? Traz resultado, é possível, né? Eu acredito muito que os nossos empreendedores podem, né, e devem ser preparados para isso. Ok? Não sei se eu respondi as duas. Pô, maravilhoso. Respondeu. Maravilhoso. Sérgio. Respondeu com maestria. Não, assim, eu acho que esse também foi um dos desafios que nós tivemos quando falamos em abrir um banco, né? Mas qual é o problema? Assim, o problema é que 57% da população tem um problema com o seu banco, com onde está o seu dinheiro. E aí a gente também teve que aprender nesse processo de capacitação, entender a força da escala de um negócio, né? E trazer essa mesma métrica para o empreendedor que tem o seu pequeno negócio e que precisa entender quão impactante esse negócio vai ser na vida do outro, né? Então, o que a gente tem feito com muito trabalho em gerar conteúdo é falar assim, quem é você? Qual é o seu negócio? Qual o problema que você está resolvendo? E, acima de tudo, qual o impacto que isso vai gerar? E quando a gente fala de impacto, é o retorno. E a gente falar, às vezes, isso para empreendedores que geralmente começam a empreender por necessidade, é um tabu, né? Porque muito fácil, poxa, eu vou ter que aprender tudo do zero. Um exemplo muito prático, nós fizemos uma seleção dentro de uma organização que eu sou conselheiro, que esses empreendedores sempre sonharam em prestar serviço para uma grande empresa. Não importa, uma grande empresa. E nós pegamos 5 desses empreendedores, capacitamos, preparamos, conseguimos trazer crédito para eles, porque essas grandes empresas, o pagamento geralmente demora 60, 120 dias, dependendo do volume. E nós conscientizamos a empresa que esse é um empreendedor que depende de capital. E essa empresa abriu
exceções dentro do seu compliance, assim, não, eu vou comprar dele e vou pagar em 30 dias. E você precisa ver o resultado e a comoção que isso gerou na vida desses empreendedores. Também trazer empresas que estejam compromissadas em apoiar empreendimentos protagonizados por pessoas negras. Então, nós como instituição também estamos trazendo essa conscientização. E também eu conheço muitos artistas, muitos diretores que estão conseguindo projetos como musicais. Sérgio, eu estou tendo uma dificuldade para ter acesso a esses editais, eu preciso me qualificar. Eu falei assim, cara, eu vou te indicar as pessoas certas que fazem esse trabalho. Quando tiver que entrar a estrutura do banco, a gente entra para te ajudar. Muito bem. Então, quer dizer, dar o acolhimento também faz parte do processo para ele estar preparado, estar consciente que sim, eu preciso estar preparado para conceito de escala. Eu preciso entender o meu negócio, eu preciso dar segurança para quem está me dando dinheiro, de que o dinheiro que ele está me emprestando, eu vou devolver esse dinheiro no momento que eles querem, ou seja, que eles precisam ouvir isso da gente, né? Então, e muitos dos nossos não estão preparados para isso. E eu lembro que quando eu comecei a empreender, eu tive o apoio do Sebrae, né? Meu primeiro negócio quando tinha 18, 19 anos, eu tive o apoio do Sebrae. Eu fui lá, o consultor deu os materiais, eu fiz os cursos e eu montei, no final da década de 90, do ano 2000, uma empresa de games. Nossa. Um segmento que o Brasil era líder de pirataria, ou seja, já sentia a discriminação no mercado. Legal. E aí, com a ajuda do Sebrae, dos profissionais, eu escalei o negócio. A ponto de eu vender ele por um dinheiro que eu jamais imaginei na minha vida que ia até estar com aquele dinheiro. Assim, cara, a capacitação é importante. Conhecer pessoas que nos levem para o caminho certo é importante nessa fase. Maravilhoso. Tobias, o que você aponta para o futuro? Do teu lugar, onde você está olhando, pelo que você está vendo, o que você aponta para o futuro? Faz as suas considerações finais falando do futuro. Eu vou falar do futuro olhando para o presente. Eu fico hoje satisfeito, eu trabalho com empreendedorismo há 22 anos, na faculdade, na prática, no dia a dia. E empreendedorismo não é nada mais, nada menos do que sonhar. Primeiro, a gente tinha um desafio que era de trazer os empreendedores negros para que eles pudessem sonhar. Hoje, ouvindo o Sérgio, ouvindo o AD, eu vejo empreendedores negros que não só sonharam, como também estão realizando e ajudando outros empreendedores negros a sonhar. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo um futuro de um Brasil onde os nossos jovens, meninos e meninas negras, poderão sonhar e poderão contar com empreendedores negros que vão apoiá-los nessa trajetória de realizações. Então, eu vejo um futuro para o Brasil melhor. Muita luta, muita batalha, mas o presente aqui hoje, né, me mostra que a gente avançou bastante. Então eu vejo um futuro bem feliz com empreendedores negros. Quem sabe na Black Tower. Por favor! Vai por universo. Vambora! Obrigado, Tobias. Obrigada, Tobias. Obrigado, você vai voltar. Não vamos largar do seu pé, não, viu? Vamos às ordens. Gente, quanto conhecimento a gente pode compartilhar. E é para isso que a gente montou essa coisa aqui. É para ouvir as pessoas. O Tobias tem esse conhecimento técnico sobre como administrar, como tratar essa gestão. A gente quer trazer ele mais vezes aqui para compartilhar esse conhecimento com quem topou empreender. Entendeu? Então, para a gente é sempre uma alegria. E uma alegria também receber gente tão maravilhosa como esses dois aqui. Infelizmente, a gente vai encerrar hoje com o AD. A gente vai encerrar hoje com o Sérgio, mas a gente vai trazer eles de volta aqui. Com certeza. Se eles permitirem, claro. Se prepare, porque a gente não vai largar do pé desses dois. A gente quer... porque é muita história, é muito conhecimento, é muita emoção. E é muito amor que já rolou aqui, né? Já tem muito afeto. Não é não? Ade, infelizmente a gente tem que terminar. Uma hora acaba, mas você vai voltar. E quais são as suas considerações finais? Suas considerações finais por hoje, agora. Por hoje, amor. Por hoje, queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Vocês são incríveis. Eu sou uma pessoa que eu adoro conversar.
sobre as nossas pautas, planejar o futuro. A cada um dessa equipe maravilhosa que tá aqui, que vocês não estão vendo, todo mundo, as câmeras, todo mundo. Tem uma gente, galera tá aqui. todo mundo ali. Eu queria agradecer demais a todos e dizer o seguinte, a gente tem como pensar um futuro muito melhor para todos nós. E ele só vai acontecer quando a gente sonhar. A gente vai sonhar, planejar e executar. Esses 3 passos. Para isso, a gente precisa se reconhecer um no outro. A gente precisa se entender. A gente precisa se amar primeiro para discutir depois. Gosto Tem diferenças com você, se o outro tem diferença com o outro. No futuro, a gente sempre vai conseguir resolver as coisas entendendo. E eu termino fazendo só um exercício aqui para quem tá aqui. Eu posso fazer com vocês? Faz. Esse exercício? Sim. Aí eu só peço assim, ó, a gente fecha o olho. A gente Só um fecha- segundinho. Fecha o olho? Tá. A gente fecha o olho. Aí você imagina o futuro. Você imagina o carro voando, sem Covid, com as doenças que hoje tem sendo mínimas por conta da tecnologia, as naves. Você pensa num futuro muito à frente. Aí você abre o olho. Você viu gente preta lá? Você me viu lá? Qual é o futuro que você está planejando quando você fecha o olho e pensa num futuro muito tecnológico em que tudo está funcionando? Se eu Tudo estiver bem. lá, ok. Tá Se tudo não, certo. a gente tem que repensar o futuro. Muito bem. Adorei! Adorei! Sérgio, Obrigada. Sérgio, suas considerações finais por hoje. Por hoje. Por hoje. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar com pessoas maravilhosas. Eu costumo falar assim que essa minha jornada é uma jornada de aprendizado, mas é uma jornada de construção. E essa construção ela é feita por mim. Tem mais 15 pessoas pretas que estão comigo dentro dessa jornada e que sonham em um dia a gente ter nesse futuro, ou até um pouquinho antes, uma Black Tower numa Faria Lima, Uau. um nosso banco com pessoas pretas de todas as áreas, mexendo com o nosso presente e com o nosso futuro, o futuro das próximas gerações. Como ele, eu sou um sonhador. Eu era, dentre 6 irmãos, o único que era sonhador, o do meio que mais sofria, mas que tinha uma mãe que sempre, quando eu me via vendo os filmes de negócio, ai mãe, um dia eu vou ser um empresário de sucesso, ela lavando a louça lá na pia, falou assim, você vai. As mães. Então, e as minhas considerações finais é a pergunta que eu faço para todos. Vamos juntos construindo o nosso banco? Vamos, nós Vamos. podemos. Esse é o convite. Nós podemos. Que lindo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Isabel, e a gente falar de economia, falar de finanças para o povo preto não dá para ficar dissociado de arte e de música. Isso é uma coisa intrínseca no nosso povo. Com certeza. E agora a gente vai falar de quem? De quem? Não sei, eu não faço ideia. Quem você faz ideia sim. Você é muito. Olha, você é muito é. atrevido. Mostra aí quem é que a gente vai chamar agora. Sei o papapapaparirá. Ah, O papapapaparirá. Ué. Érica Badu, uma prima do Norte, nossa prima do Norte, que construiu uma carreira sólida, maravilhosa e de uma música que fala das dores das mulheres pretas e do povo preto lá no Norte. Vamos ver com a Ultra Soul, uma nossa homenageada de hoje, Érica Badu. Back in the day now, back in the day when things were cool.
Did you run around the park to the back to back to the other up when it the rolls up? Well, back in the day when things were cool, yeah. All we needed was E vamos encerrar, entendeu? Com essa música maravilhosa da Erykah Badu e agradecendo a você, que afronauta, que nos acompanhou nesse programa maravilhoso, e a gente conta com você para nossa próximo capítulo, com grandes surpresas e com grandes novidades para você. Muito obrigado a você, afronauta. Até já!